Hello babies! Mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a reação dos meus pais quando descobriram que eu me relacionava com um homem mais velho e eu era sugar baby. Mas antes de começar o vídeo eu vou pedir por gentileza pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você sabe que gosta desse tipo de assunto. E vamos lá! Eu vou contar pra vocês um período da minha vida que foi um pouco complicado e um pouco conturbado. Eu já contei algumas vezes em algumas lives e eu já contei um pouquinho aqui também no YouTube pra quem ainda não fez o Juliaflix, dá uma maratonada, porque tem vídeos mais antigos que eu já toquei um pouco no assunto, mas hoje eu resolvi me aprofundar um pouco mais. Eu me lembro, porque eu já tenho um relacionamento sugar há 9 anos. E tem 5 anos que eu saí de casa. Nesses 4 anos que eu tinha relacionamento sugar e morava com os meus pais, não foi um período fácil. A minha relação com a minha família já era uma relação bem complicada. Eu tive uma criação rígida. Então eu não era aquela adolescente que ia pra baladinha, pra festinha, que dormia na casa das amigas. Nunca houve essa liberdade. Namorado, então, muito menos. E era uma coisa bem complicada. Essa foi a minha adolescência, assim, de casa pra escola, da escola pra casa, e era isso. E quando eu fiz 18 anos de idade, meu presente de aniversário, assim, 2, 3 dias depois do meu aniversário, eu ganhei um emprego de presente. E eu comecei a fazer faculdade também, eu tinha 18 anos. E então foi faculdade, trabalho e tudo, uma enxurrada de responsabilidade em cima de mim, sem liberdade, sabe? A única coisa que eu podia fazer depois que eu fiquei de maior era ir ao shopping de tarde. Durante o dia eu podia ir numa praia, podia ir num shopping, podia fazer alguma coisa, mas nada, nenhuma atividade noturna. Então eu não podia ir pra show, não podia viajar, não podia fazer muitas coisas. Quando eu comecei a ter minhas experiências de relacionamento sugar, eu comecei a enfrentar um pouco dessa rigidez que a minha família tinha. Então eu comecei a querer sair mais, a viajar, cheguei em casa um pouco mais tarde. Mas eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Então mesmo trabalhando, mesmo fazendo a minha faculdade, essa coisa de ter a minha vida não era algo que a minha família acreditava que eu tinha esse direito. E foram muitas e muitas discussões e muitas brigas, sendo bem sincera com vocês. Durante pelo menos os 2 últimos anos que eu ainda continuei morando na casa dos meus pais, praticamente não falava mais com meu pai. A gente convivia na mesma casa, mas não tinha nenhum tipo de relacionamento. Era nem mais assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Era como se fossem 2 estranhos morando na mesma casa mesmo. Chegamos a esse ponto. E numa discussão que a gente teve um dia, por eu querer viver a minha vida, e eles... Minha mãe entendia o que eu queria, mas ela também não podia fazer muita coisa. E aí eu falei, eu vou sair de casa. Mas eu saí de casa de uma maneira tão inteligente, porque eu poderia ter saído de casa pisando em todo mundo, falando, eu não preciso de vocês pra nada, e aquelas coisas, e não. Eu saí de casa de uma outra forma. Eu saí de casa dizendo que eu ia tentar uma nova vida, uma nova experiência, e eu esperava que, se não desse certo, que as portas estivessem abertas para eu voltar. E muito humilde, né? Porque a gente não sabe como é que as coisas vão ser. E aí eu saí de um bairro popular para ir para uma área nobre da minha cidade, um dos prédios mais caros que tem na minha cidade. E chegando lá, eu abri as portas da minha casa para minha família. E eu entendia que eu não podia fazer a mesma coisa com eles, o que eles faziam comigo. Não era justo. Não era o que eu queria para minha vida. E eu acho que foi um grande baque na vida do meu pai. Porque ele jamais imaginou que eu iria sair de casa tão cedo e principalmente para um lugar muito melhor sem precisar dele.
Porque, na verdade, mesmo morando com a minha família, pra vocês terem ideia, eu já não precisava deles pra nada. Tipo assim, a gente já dividia algumas despesas de casa, como luz, alimentação. Eu não comia nada do que os meus pais comiam, então eu já comprava minha própria alimentação. Eu já comprava minhas coisas, eu já vivia uma vida independente da deles. E quando eu dei o passo de sair de casa, e não sair de casa pra morar com alguém, eu saí de casa pra morar sozinha, foi libertador. Foi bem difícil pra minha mãe. A minha mãe é muito apegada a mim ainda. O primeiro mês que eu estive fora de casa, a minha mãe ficou um mês inteiro indo pro meu apartamento. Foi muito engraçado. Até que eu resolvi fazer um almoço e eu chamei todo mundo e foram lá pra casa, descobriram onde eu morava, como eram as coisas. E desde então, eu sempre deixei aberta as portas da minha casa pra minha família. Eu nunca fiz com eles o que eu senti que foi feito comigo. E eu acho que é razoável ser feito isso. E o que eu podia e o que eu posso proporcionar pra eles, eu proporciono. Mas eu sempre coloquei um limite, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa de que, eu tô conhecendo uma pessoa. E aí, mãe, o que que você acha? E aí, pai, o que que você acha? E aí, irmão, o que que você acha? Nunca fui essa pessoa. Eu acho que eu nunca vou ser essa pessoa. Porque eu sou a única pessoa quem posso decidir o que é bom ou não pra minha vida. Eu não deixo ninguém se envolver, ninguém dar opinião, ninguém definir nem decidir o que me serve e o que me cabe. Então, a opinião das outras pessoas realmente não tem uma influência pra mim. E por isso que eu não me importo muito com as críticas e os haters na internet, porque eu já tive haters dentro da minha casa. Então, eu resolvi viver a minha vida, meu caminho, as minhas escolhas. E, sendo bem sinceras, depois que eu saí de casa, eu passei a ter um relacionamento muito melhor com a minha família do que quando eu morava com os meus pais. Hoje em dia, a gente consegue conversar, a gente consegue combinar coisas, a gente dá risada, cada um respeitando o seu espaço. Juro pra vocês, assim, os últimos 5 anos foram os melhores anos com a minha família, mesmo. Porque como eles pensam é bem diferente de como eu penso. E nada como ter a nossa casa, o nosso apartamento, a nossa rotina, a nossa vida, as nossas coisas, as nossas escolhas. Isso é tão bom, é tão bacana. E eu fico muito feliz com isso, né? Com poder ter as minhas coisas e as minhas escolhas. E a gente mora atualmente na mesma cidade, porque eu já morei também em São Paulo, já morei em Santa Catarina, e eles foram, viajaram pra me conhecer e tudo. Ou pra me conhecer, a gente viajaram pra me encontrar. Eles já conheceram o meu Sugar Daddy. O Rô, quando veio ao Brasil, ele veio a Salvador, conheceu a minha família. Almoçamos juntos, foi super legal. Mas assim, ainda assim, eu separo muito bem os dois mundos, sabe? Eu não sou aquela pessoa que envolve a pessoa que eu estou extremamente com a minha família. Não é assim que as coisas funcionam. Eu separo muito bem a minha vida pessoal, da minha vida profissional, do ciclo familiar de pai, mãe, irmão e todas essas coisas. E de seguidores também. Então eu sempre fui essa pessoa. E os meus pais, quando começaram a descobrir que eu me relacionava com homens mais velhos, acho que foi um baque. Primeira vez assim que eu cheguei pra minha mãe e falei: olha, mãe, eu não gosto de homem jovem, eu prefiro homem mais velho. É um pouco de alívio e um pouco de preocupação. Porque um homem mais velho, ele tem uma maturidade maior, mas aquele medo do cara tá usando, do cara tá enganando, envolvendo, contando uma historinha fiada. Mas eu sempre fui muito, muito madura pra minha idade, então nunca fui bobinha, sabe? Então, eles ficaram bem preocupados. Quando eu morava com os meus pais, eles não entendiam essa questão de
Como é que você tem um namorado que tem grana, que gasta tanto dinheiro com você? E quando eu fiz a minha segunda, né, faculdade, depois de design que eu fui fazer direito, e eu ainda morei um período com os meus pais na faculdade de direito, eles ficavam tipo assim, você tem um namorado que fica te dando um monte de coisa cara e gastando dinheiro com você e viajando. Mas eu falava, mas ele também paga a minha faculdade. Mas a faculdade pode. Então eles queriam definir com o que o meu namorado podia gastar dinheiro comigo. Ele podia pagar minha faculdade, mas não podia viajar. Não podia me dar uma bolsa, não podia, sabe? Então, gente, foi o período que eu falei, eu acho que eu deveria até ter saído de casa antes, eu não sei. Mas eu acho que tudo é perfeito do jeito que é. O meu daddy fala muito isso, tudo é perfeito do jeito que é. E eu saí de casa no momento certo, mas vou dizer pra vocês, não é fácil. Eu entendo muitas seguidoras que ainda moram com as famílias e ainda tem um relacionamento difícil. Eu acho que, assim, para o restante da minha família, eu digo assim, né, tios, tias, primos e tal, eu imagino que, né, sei, assim, por alto de muitas conversas e muitas coisas que foram inventadas com meu nome, porque eu vim de uma família simples e de repente eu tenho um estilo de vida bem luxuoso, bem caro. Lógico que isso gera especulação, as pessoas falam, né, porque as pessoas falam, mas eu sempre fui uma pessoa, assim, de me colocar em primeiro lugar, de me importar com a minha felicidade e de ser egoísta o bastante para me preocupar apenas comigo. E é essa a minha dica de hoje para vocês. E quando eu resolvi sair de casa, eu não tinha condições de manter tudo aquilo, então meu daddy foi crucial para me dar todo o suporte que eu precisava para sair de casa, de na época alugar um apartamento e de pagar todas as despesas. Então ele foi o cara que esteve ao meu lado quando cada passo, assim, todos os meus relacionamentos que eu já tive, né? Eu tenho um relacionamento sugar há 9 anos, eu já tive 6 relacionamentos, eu tô no meu 6º, eu sou noiva do meu daddy. A gente tá junto há 1 ano e 3 meses. E eu sempre tive pessoas que estiveram ao meu lado para passar períodos complicados. Então, quando eu montei meu negócio, quando eu saí de casa, quando eu saí pela primeira vez do Brasil, quando eu já passei... Eu vou trazer algumas histórias para vocês, se vocês quiserem, de perrengues que eu já passei em viagens. E então, todas essas experiências que eu já tive na minha vida, eu sempre tive pessoas muito boas para poder contar. Então eu vejo muita gente falando na internet sobre amor, sobre relacionamento sugar não tem amor. Pra mim, relacionamento sugar tem muito além de amor. Tem uma parceria, tem uma química, uma cumplicidade, uma afinidade, tem um cuidar, sabe? Que tem muita gente que abre a boca e diz que ama e não faz nada um pelo outro. Então, quando meu daddy me viu da época, passando por aquela situação complicada, vamos resolver. Você vai sair dessa casa, você não tá feliz, vamos alugar um apartamento e vamos fazer as coisas funcionarem. E funciona até hoje, né? Hoje eu moro sozinha, ainda moro sozinha com meu cachorrinho agora. E o meu daddy atual, ele me dá todo o suporte, tudo que eu preciso para poder ter o estilo de vida que eu tenho. Os meus negócios também, né? Cada dia que passa crescem mais. Tenho meus seguidores, tenho meu trabalho, meus contratos. Mas eu sempre serei grata pelas pessoas que passaram na minha vida e do lugar que eu estou conquistando, sabe? Do meu espaço, da minha independência financeira atual. Eu não dependo do meu sugar daddy. Eu tenho um homem que é provedor. Não é porque eu preciso... Relacionamento sugar não é uma caridade, não é uma necessidade. Eu preciso pagar uma conta e eu vou sair com o cara. Não é assim que funciona. Nunca funcionou desse jeito, pra mim. Mas eu entendo que cada um conduz a vida como se sente melhor. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado